Ministro, muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza de me receber para essa conversa. Eu queria iniciar a nossa entrevista perguntando sobre as viagens do presidente Lula. Ele já disse que pretende manter a viagem ao Japão no final de março e já tinha previsto um calendário de viagens ao longo do ano. No seu planejamento, isso também está mantido? Como que esse procedimento que ele teve que passar afetou esse calendário de viagens? Bem, eu espero que não tenha afetado em nada, porque os contatos que tive e as notícias é de que o presidente está muito bem, totalmente recuperado e que voltará ainda hoje para Brasília. Eu espero que ele possa cumprir com o calendário de convites e compromissos internacionais. É um ano muito intenso de compromisso. Ele tem a visita de Estado ao Japão, que é um fato muito especial, é muito importante. O Japão é um grande parceiro e já foi o maior parceiro comercial do Brasil no passado na Ásia, mas continua sendo um país com grande importância no nosso comércio bilateral total e com todas as ligações da grande diáspora japonesa no Brasil, a grande contribuição para a nossa sociedade com a presença dessa imigração japonesa tão importante, enfim, e todos os contatos políticos, de investimentos e tudo mais. Ele confirma essa visita, que ocorrerá no final do mês de março, nos últimos dias, e é um ano com várias outras coisas, há todos os compromissos que todos os anos ocorrem. Sim. Ele terá o G7, se for convidado, como foi nos 2 primeiros anos, deverá participar, tem essa abertura da Assembleia da ONU, também deverá participar. Deve haver uma reunião importante na área de meio ambiente sobre oceanos, que terá lugar na França. Ele deve participar também, e há também uma possibilidade, nessa ocasião, de uma visita à França. Então, o calendário do presidente é muito grande, o papel da diplomacia presidencial neste governo do presidente Lula é muito grande, ele é muito requisitado e tem muitos compromissos. E vamos ver, evidentemente, que não é possível sempre atender a todos, inclusive por coincidências de datas. Mas eu tenho esperança de que ele possa atender a todos esses convites. Eu tenho também uma longa agenda esse ano. Esse ano o G20 será na África do Sul, portanto eu já tenho agora, em fevereiro, a primeira reunião, que é a reunião de ministros do exterior. Haverá uma cúpula no final do ano, em que o presidente deve ir também, eu esqueci de mencionar. E, além disso, será um ano também de muita demanda de temas de política externa, mas no Brasil, porque nós presidimos, a partir de 1º de janeiro, o BRICS. Sim. E teremos também reuniões ministeriais grandes. O BRICS alcançou uma grande densidade, está se aproximando quase ao G20. Há pelo menos 80 reuniões temáticas de grupos de trabalho, haverá a reunião de ministros do exterior e haverá também a cúpula de chefes de Estado. Tudo isso ocorrerá até meados do ano, julho, agosto, e muitas reuniões de grupos de trabalho temáticos em praticamente todas as áreas. Então isso será uma grande demanda também na agenda de política externa geral, não só minha, mas também do presidente. E depois nós teremos um grande evento, que é a COP30, Sim. que também demandará uma energia muito grande, uma grande preparação que já vemos fazendo desde o início deste mandato atual, o 3º mandato do presidente Lula, e que será intensificado, porque agora estamos chegando próximo. E também nós teremos, além disso, a presidência do Mercosul no 2º semestre do ano que vem, que também é uma tarefa e uma função, uma posição muito importante, muito densa, que requer muito empenho na área de política externa. Portanto, nós vamos ter um calendário para 2025 muito intenso, tanto na diplomacia presidencial como na diplomacia tradicional do Ministério das Relações Exteriores, e que também envolve alguns outros ministérios. Sim.
Esse ano, a partir agora de janeiro, a gente vai ter uma nova presidência nos Estados Unidos com um republicano, e o presidente Lula tem um histórico de boa relação com o presidente republicano com quem ele já foi contemporâneo, que foi o George Bush, e só que o Trump agora há uma expectativa, uma dúvida, dada a proximidade dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual a expectativa do senhor para essa relação Brasil-Estados Unidos com o Donald Trump? Olha, a expectativa das relações bilaterais entre os dois países, entre o Brasil e os Estados Unidos, são sempre as melhores. São muito antigas. Os Estados Unidos foi o segundo país a reconhecer a nossa independência. Esse ano comemoramos os 200 anos desse fato. E, como você mesmo disse, o presidente Lula teve excelente contato com o presidente George Bush, que coincidiu com uma parte dos 2 primeiros mandatos do presidente Lula. Eles tinham um ótimo diálogo, uma ótima relação, apesar de partidos que tinham posições, cada qual posições diferentes, mas nunca houve nenhum tipo de antagonismo, pelo contrário, muito diálogo, muita discussão, muita integração e resultados favoráveis. A volta do presidente Trump ao governo americano, eu tenho certeza que nos mostrará que esse é o caminho a ser seguido nas relações bilaterais. As relações são antigas, maduras, importantes para os dois países e tenho certeza que ambos chefes de Estado defenderão os interesses de seus países e manterão um diálogo como tem que ser, normal, de alto nível, e para justamente aprofundar ainda mais a nossa relação. O presidente eleito Trump disse essa semana que o Brasil taxa demais e que os Estados Unidos taxarão de volta. Queria perguntar se o senhor concorda com essa afirmação, como o senhor avalia essa frase e quais áreas que eventualmente podem ser atingidas por uma eventual sobretaxação americana. Olha, eu não acho que taxa demais no Brasil. Aliás, acabamos de aprovar uma reforma tributária e tudo. As taxas são absolutamente normais dentro dos padrões das tarifas consolidadas na Organização Mundial de Comércio. Eu não vejo, talvez seja o presidente Trump tenha projetos de mudança também na estrutura tarifária. Eu não sei, quer dizer, eu só vi essa referência como você, mas acho que o comércio é tão importante e é importante para os dois lados, é importante, estratégico, em diferentes áreas. Eu sei que estamos prontos a conversar e entender qual é o projeto e qual é o projeto de aumento de taxação. Não sabemos, por enquanto é algo eu vi essa referência na imprensa, não sei, não houve nenhum detalhe, vamos ver. Mas eu tenho certeza que diplomaticamente manteremos um excelente diálogo, como sempre aconteceu até aqui. É natural que países tenham e que governos tenham posições diferentes em determinados assuntos, mas para isso existe a diplomacia. Não, e sobre a questão da taxação, a gente também tem interesse que taxe menos algumas coisas, né? Então também pode se abrir negociações de ambos os lados. Tem né? duas mãos, ida e volta, e é importante que se possa discutir de uma forma transparente e direta os interesses de cada lado. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito, desde a campanha ainda americana, que ele tem a expectativa que o Donald Trump interfira de alguma maneira no destino jurídico dele, seja fazendo com que o STF o absolva ou facilitando de alguma maneira, ajudando a aprovação de uma anistia. O senhor acredita realmente que está entre as prioridades do Donald Trump se imiscuir em assuntos internos brasileiros? Olha, não tenho a menor ideia. Não é do Brasil não se imiscui em assuntos internos de outros países, inclusive porque é um preceito constitucional. Nós não interferimos e não vamos manifestar. Agora, a opinião que algum chefe de Estado, algum governante possa ter sobre essa questão, acho que também não tem influência nenhuma, porque é uma decisão do judiciário brasileiro e do mais alto nível, no Supremo Tribunal Federal. Certo. Ainda como estratégia de mobilização internacional, a gente tem visto muitos deputados da oposição, deputados bolsonaristas, recorrerem a organismos regionais, por exemplo, a Comissão Interamericana, dizendo que há uma perseguição contra oposicionistas, aos direitos humanos da oposição.
Como que a diplomacia brasileira tem lidado com isso? Olha, eu acho que é muito claro, e ninguém tem dúvida, que no Brasil há total liberdade de expressão, independentemente de campanhas contrárias que sejam feitas. Mas nós temos uma tradição, somos membros fundadores da Organização dos Estados Americanos e participamos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e estamos prontos para dialogar, como sempre estivemos. Recentemente houve uma visita de deputados da oposição à comissão, foram recebidos na embaixada, ou melhor, também na embaixada do Brasil, na embaixada bilateral, mas foram recebidos também pelo embaixador do Brasil na OEA, com ambos chefes de missão discutiram amplamente a questão, e é isso, é uma instituição democrática para se discutir os problemas. Nós não temos dúvidas quanto à liberdade de expressão total que existe no Brasil. Ministro, esse ano a gente viu, foi o primeiro ano da coincidência entre Javier Milei e o presidente Lula, né? E a gente viu que a diplomacia continuou operando, não a nível presidencial, mas operando normalmente, a relação entre os dois países está aí funcionando. Existe alguma expectativa por parte do senhor, por parte do Ministério, que isso mude, que evolua-se para uma diplomacia a nível presidencial, ou a tendência é que permaneça apenas os corpos diplomáticos, enfim, os operadores dos dois governos, sem que haja interação entre os dois presidentes? Olha, existe uma excelente interação, eu tive com a primeira-ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, da Argentina, tive ótimo contato, ótima interação, até antes mesmo da posse, a qual eu participei, representando o presidente Lula, e mantive contato durante todo o período em que ela esteve à frente do San Martín, do Ministério das Relações Exteriores da Argentina. E também agora com o novo ministro, já me encontrei com ele em Montevidéu e também no G20 no Rio, Gerardo Wertheim, com quem mantenho também diálogo. Hoje mesmo devo falar com ele ao telefone, porque são muitos os interesses. A relação Brasil-Argentina é muito intensa. Sim. E com muitos interesses em todas as áreas. Agora, mesmo isso acontece, isso se replica nos outros ministérios. Há contatos entre os ministérios da Economia na Argentina e o ministro Haddad no Brasil, houve, e em outras áreas também, Minas e Energias e tantos outros. Então, eu acho que esse diálogo é fluido, isso é uma coisa que se aplica a todas as relações, já falamos anteriormente aqui, porque é o interesse dos Estados que está em jogo. E mesmo a questão da diplomacia presidencial dos encontros já ocorreram dois, no G20 e agora na cúpula do Mercosul. Os dois presidentes se encontraram. Teria havido um terceiro que não aconteceu porque o presidente argentino não foi à cúpula do Mercosul ano passado, no final do ano, no Paraguai. Mas foram 3 ocasiões de encontro, que houve 2 ocorreram, encontros normais, diálogos normais. Então, eu tenho certeza, novamente volto a dizer, que os interesses nacionais estarão acima sempre de qualquer diferença política, pelo menos pelo lado brasileiro eu posso garantir. Em relação à Venezuela, ainda há esperança de se ter algum tipo de comprovação sobre o resultado eleitoral? Até hoje, oficialmente, o Brasil não reconheceu o resultado das eleições de julho, né? Nem reconhecerá, porque o Brasil não reconhece governos. A nossa posição, à luz do direito internacional, o Brasil reconhece estados. E a Venezuela nós já reconhecemos há 185 anos atrás, não precisamos reconhecer de novo. Mas é um país com o qual nós mantemos também diálogo. Eu falo com o ministro do Exterior, falei essa semana com ele, temos uma embaixada lá lotada e funcionando, tratando dos interesses, e mantemos esse contato porque é um país importante, com uma longa, eu sempre repito isso, uma longa fronteira numa região muito frágil e delicada, que é a Amazônia. Nós temos, evidente, um comércio que sempre foi importante, há interesses econômicos por parte do setor privado brasileiro em investimentos na Venezuela, portanto, nós temos que continuar conversando. E a nossa posição é essa, muito clara. Nós vamos manter um contato, um diálogo, sempre que for necessário, para defender, inclusive, os interesses dos 20 mil brasileiros que vivem na Venezuela e também dos mais de 500 mil venezuelanos que vivem no Brasil,
que chegaram ao Brasil, inclusive um número muito mais elevado, e cerca de 1,5 milhão, pelo menos, e muitos viajaram para outros países, mas 500 mil ou um pouco mais permaneceram no Brasil. Então nós vamos continuar atentos a esses aspectos. O senhor vê alguma possibilidade de melhora no ambiente democrático venezuelano em 2025? Olha, depende do governo venezuelano, da sociedade venezuelana, dos partidos políticos venezuelanos. Eu espero que possa haver um diálogo constante e que se chegue a uma solução, a um estado natural de equilíbrio e, sobretudo, de conversas, de negociação entre os dois lados. Faço, inclusive, aqui um apelo chamado, eu acho que deve haver conversas entre a oposição e o governo. E é isso que é importante. Houve esse ano um avanço muito importante no acordo do Mercosul com a União Europeia, mas ainda há uma forte oposição por parte da França e de alguns outros países, mas a França, enfim, protagonizando. O senhor vê espaço de mudar a posição francesa? O presidente Lula, que tem uma relação tão boa com o governo francês, está trabalhando nesse sentido? Ou a oposição interna do agro francês impede que isso aconteça? Bem, eu acho que primeiro foi um fato muito importante e simbólico que depois de 23 anos tenhamos terminado as negociações, porque o que aconteceu foi isso, nós concluímos as negociações. Sim. O acordo não foi assinado, demorará a ser assinado, porque ele tem que ser traduzido para 27 línguas dos países integrantes da União Europeia, tem que passar por consultorias jurídicas desses países, é um trabalho de 6 meses. Esperamos que a assinatura possa ocorrer no início do segundo semestre do próximo ano, ou durante o segundo semestre, que também coincidirá com a nossa presidência do Mercosul. Agora, o texto, os franceses sempre defenderam, evidentemente, os interesses dos agricultores franceses e sempre diziam que precisavam de um acordo mais moderno e queriam uma atualização do acordo. Foi exatamente o que nós conseguimos. O Brasil foi o encarregado pelo Mercosul de, vamos dizer, liderar as negociações. E o que nós fizemos nesses 2 anos deste atual mandato do presidente Lula. E nesse período nós conseguimos um enorme progresso com relação ao texto que foi concluído, que foi anunciado como concluído em 2019. Texto esse que não avançou, nem começaram a nenhum tipo de tradução ou de trabalho para as outras línguas, porque houve imediatamente oposição da União Europeia, sobretudo com relação à política ambiental brasileira. E houve um estancamento, uma paralisação. Sim. Nós retomamos esse texto e melhoramos em muito, não tem muita coisa mais a ver com o primeiro. Ele representa uma atualização e uma modernização para ambos os lados. E o acordo, tal como está, é considerado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como um acordo estratégico para a União Europeia, e o presidente Lula diz também que é estratégico para o Brasil e para o Mercosul. Há um grande interesse da União Europeia, tanto que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, esteve com o presidente 6 vezes nesses 2 anos, sendo que 2 vezes no Brasil. Ela veio ao Brasil para falar, se entrevistar com o presidente e tratar do acordo. Portanto, eu acho que é muito claro o interesse e a importância, e eu espero que sim, que seja... Quanto à assinatura, pode ser feita com ou sem oposição de quem quer que seja, porque a comissão já tem um mandato dos países integrantes da União Europeia, pode assinar. Depois vai precisar passar pelo Conselho Europeu e depois, então, pelo Parlamento Europeu, para que a parte comercial entre em vigor provisório até que todos os outros parlamentos aprovem o resto do acordo, a parte política. Então, o cenário, o panorama é esse. Eu espero que se consiga avançar nessas novas etapas de tradução, de assinatura, de aprovação no Conselho e no Parlamento Europeu. Evidentemente que os países têm suas posições, mas sempre também há eleições, mudanças de governo. Sim. E estamos prontos para, dentro da esfera da diplomacia, conversar e negociar com todos os integrantes da União Europeia.
Ministro, muito obrigado pelo seu tempo, desejo um bom ano de viagem, mas de descanso também na medida do possível, e seguimos em contato. Obrigado. Eu que agradeço a você, Guilherme, por mais essa oportunidade de conversarmos sobre esses assuntos. Desejo a você e família também um excelente Natal e um ótimo ano novo. Muito obrigado.